Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula de Power BI aqui para a gente aprender a calcular outro indicador, que é o indicador NPS, Net Promoter Score. É um indicador muito utilizado dentro das empresas e na aula de hoje a gente vai assistir uma aula completa sobre como calcular o NPS aqui dentro do Power BI, beleza? Então fica aqui comigo até o final, que a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça no conteúdo e você vai sair craque, pronto para calcular NPS dentro da tua empresa. Galera da edição, roda a vinheta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 videoaulas de Excel, VBA ou Power BI toda semana. E se você quiser ficar por dentro dessas videoaulas, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nada e sempre ser avisado quando a gente postar uma aula nova. De novo, já deixa o like aqui nesse vídeo, porque é importantíssimo pra gente, motiva a gente cada vez mais a produzir conteúdo para você de forma gratuita aqui. E também você vai poder marcar esse vídeo como gostei aí no teu YouTube. Quando você for calcular de novo o NPS, for ver, tiver dúvida, você pode ir na tua seção de vídeos marcados como gostei e consultar esse vídeo, beleza? Além disso, algumas coisas que a gente já deixou aqui na descrição para você. Primeiro, mini curso de Power BI gratuito. Só entrar lá no link, vai ter no link da descrição o mini curso de Power BI. Clica lá, se cadastra e baixa o mini curso de Power BI para você aprender cada vez mais aqui com a gente. Segundo, o material desse vídeo está disponível aqui para download, beleza? Então, a gente já deixou aqui o material dessa aula, sugiro que você baixe também para você acompanhar na prática aqui com a gente. E terceiro, se você quiser saber mais sobre o nosso curso de Power BI também, a gente deixou aqui no link da descrição o nosso curso completo, beleza? Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai entender o que é o Net Promoter Score, que é o NPS, e depois a gente vai para uma aula, vai ser uma aula grande, já falo logo, é uma aula densa, mas você vai sair daqui sabendo calcular o NPS, beleza? Vamos lá, com certeza você já respondeu alguma pesquisa em alguma empresa do tipo, de 0 a 10, quanto você recomendaria essa empresa ou esse serviço para um amigo? Exatamente isso é o NPS. Você indicar para as empresas de 0 a 10 quanto você recomendaria para um amigo uma determinada empresa ou serviço, você está exatamente dando informações ali para essa empresa calcular o NPS, que é o Net Promoter Score, beleza? E aí dentro do NPS a gente vai dividir esses tipos de clientes em 3 tipos, tá? Primeiro são os detratores, beleza? Então os detratores, eles vão pegar aqui tudo que está aqui até o 6, então quem colocou ali de 0 a 6 ou de 1 a 6, dependendo de como vai estar a escala dessa empresa, ele vai ser um cliente detrator, ou seja, é um cliente que ele possivelmente vai falar mal da sua marca ou do seu serviço, tranquilo? A gente tem os caras que colocaram aqui na nota de 7 a 8, então os 7 a 8 são os passivos ou neutros, que é possivelmente o cara que ele nem vai falar mal, nem vai falar bem, vai ser um cara que ele vai estar ali como, ok, aquele serviço ali é ok, não tenho nada a reclamar, então ele é neutro, ele não fala nem mal, nem bem. E a gente tem quem deu de 9 a 10, que são os promotores, beleza? Os promotores, possivelmente, são os caras que vão indicar sua marca, que vão indicar sua empresa, que vão falar bem para um amigo, que vão falar bem no trabalho e etc. Então esses clientes são os promotores e o NPS ele vai literalmente fazer um indicador entre os teus clientes promotores e os detratores, tá? Como é a fórmula do NPS para a gente calcular, que está aqui do meu lado? O NPS ele vai ser o percentual de clientes promotores menos o percentual de clientes detratores vezes 100. Ou seja, como que a gente vai fazer isso? Trouxe um exemplo prático para você. Imagina que a gente pegou 20 respostas. Então eu fiz um serviço aqui dentro da empresa. Então, por exemplo, nosso curso de BI aqui. Imagina que a gente pegou 20 alunos e aí 12 clientes deram 9 ou 10 dentro da nossa pesquisa. 4 clientes deram entre 0 e 6 e 4 clientes deram entre 7 e 8. Beleza? Como é que o cálculo do NPS ficaria dentro dessa amostra aqui que eu utilizei? Eu vou pegar o percentual de clientes promotores, ou seja, 12 dos 20, então deu 60%, beleza? 12 dos 20, 60%, menos 4 dos 20, ou seja, 4 dos 20 deu aqui 20%. E aí, 60% menos 20% vai dar 0,4 ou 40%. Esse 0,4, o que a gente tem que fazer? Multiplicar por 100.
Tá vendo? Então, ó, multiplicando por 100, 0,4 vezes 100, a gente vai chegar num NPS de 40, beleza? Assim que a gente calcula. Então, coisas que a gente vai precisar calcular aqui. Número de notas acima de 9, entre 9 e 10. Número de notas que seja entre 7 ou 8. E número de notas que seja menor do que 7. Beleza? Isso que a gente vai fazer aqui dentro do nosso NPS e a gente vai ver como a gente faz isso no BI a partir de agora. Fechado? Bora! Bora pra lá pro BI. Beleza, galera. Já tô com o Power BI aberto aqui e para isso a gente vai trabalhar com uma planilha de Excel. Como toda aula a gente está trabalhando aqui com uma planilha nova, a gente vai calcular aqui através de uma planilha de Excel. Então, se eu estou importando dados do Excel para o Power BI, como é que eu vou fazer? Vou vir aqui no Obter Dados, beleza? E depois de eu vir aqui no Obter Dados, eu vou vir aqui, ó, no Pasta de Trabalho do Excel. Então, ó, Pasta de Trabalho do Excel. Aqui, eu já vou ter essa base aqui do NPS, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar nessa base aqui do NPS, vou clicar aqui no Abrir, e aí eu já estou importando essa base aqui para dentro do meu Power BI. Beleza? Depois que eu importo essa base para o Power BI, ele vai fazer uma conexão com esse arquivo aqui dentro do meu computador e vai abrir para a gente aqui a nossa lista de planilhas que eu tenho ali. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer duas tabelas aqui. Primeiro, a tabela de clientes, que eu vou ter aqui o ID cliente, o nome do cliente, o estado desse cliente, e vou ter aqui a avaliação. Então, eu vou ter o serviço que foi realizado, então a gente botou ali cada código um serviço, o ID desse cliente e a nota, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou clicar nessas duas checkboxinhas aqui, e aí, entre clicar no carregar e no transformar dados, a gente sempre vai clicar no transformar dados para a gente ver se tem alguma coisa errada aqui com os nossos dados dentro do Power Query, que é o nosso editor de consultas do Power BI. Para a gente ver se a gente precisa alterar algum nome, tratar algum dado ali, etc. Dentro das nossas consultas, é sempre bom você passar aqui dentro do Power Query para você ver se as suas tabelas estão certinhas. Beleza? Então, algumas recapitulações aqui para você. Se você não tem esse válidos erro vazio aqui, você pode vir aqui, ó, em exibição, qualidade da coluna. Então, ó, a qualidade da coluna vai ficar certinho aqui para mim. E se esse cara aqui de configurações de consulta não está aparecendo para você, o teu Power BI está assim, por exemplo, você pode ver aqui, ó, dentro de exibição ainda, no configurações da consulta. E aí o que vai acontecer? Ele já vai trazer aqui para a gente esse cara. Beleza? Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui? Tem o AD clientes, né? Então, já tenho aqui o ID do cliente. E aí, olha que beleza, ó, meu ID do cliente, olha como é que tá. Um monte de células vazias, ó, 89% das células estão vazias, ó. Se você olhar aqui, olha a quantidade de célula vazia que tem aqui nessa planilha. Então, vou vir aqui na página inicial, posso vir aqui, ó, no reduzir linhas, remover linhas, e depois eu clico aqui, ó, no em branco, beleza? Então, ó, página inicial, reduzir linhas, remover linhas, bem na setinha aqui, ó, e aí clico aqui no remover linhas em branco, ó. E aí, olha só, os válidos que estão em 11%, ó, olha o que vai acontecer. Quando eu removo as células em branco, eles passam aqui para 100%. E aí, ó, tudo que eu estou fazendo está sendo registrado aqui, beleza? Então, já tenho aqui o ID do cliente como uma coluna de número, o nome como uma coluna de texto e o estado como uma coluna de texto aqui também. Beleza. Tenho aqui a avaliação também. Então, ó, serviço, uma coluna de texto, porque está escrito ATU001, né? O ATU, ele está aqui como basicamente um texto. ID do cliente está como número e a nota está como número também. Tá certinho, os valores estão 100% válidos. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no fechar e aplicar. Beleza? Então, ó, fechar e aplicar. Maravilha. A gente já vai deixar aqui o nosso Power BI bonitinho aqui, com os dados tratados, para a gente aprender a fazer o cálculo do NPS. Tranquilo? Então, maravilha, galera. Se você chegou até aqui, o que eu sugiro de você fazer? Como você já importou os dados, tratou ele, vamos fazer o seguinte, ó, vem aqui no arquivo e salvar como, beleza? Então, ó, arquivo, salvar como, tranquilo. E aí depois, ó, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, no procurar este dispositivo, vai estar aqui atrás de mim, ó, beleza? Então, por exemplo, para você ver aqui, ó, o que eu vou fazer? Procurar este dispositivo, tá aqui atrás de mim, eu vou clicar aqui nesse cara e aí ele vai abrir a parte de salvar como dentro aqui do nosso computador. Eu vou trazer aqui o arquivo de Power BI, então vou botar arquivo NPS, maravilha, e vou clicar no salvar, só para a gente já ter esse arquivo salvo, bonitinho, para você evitar de perder esse arquivo aí dentro do teu PC. Beleza? Agora, a gente vai entender um pouquinho melhor como que a gente vai calcular esse NPS de fato aqui dentro do Power BI.
Mas antes, se você chegou até aqui, você já está curtindo essa aula, já aprendeu alguma coisa nova, está gostando da explicação, da forma com que a gente ensina aqui? Comenta aqui embaixo, deixa um comentário aqui pra gente, falando, cara, tá tudo tranquilo, Lucas, vamos lá, vamos que vamos, tô entendendo. Se você gostou da didática, comenta aqui também, porque isso motiva demais a gente a produzir conteúdo. Então, fico no aguardo do teu feedback aqui, beleza? Então, deixa um comentário aí. E se você tá gostando, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Todas as aulas aqui você vai ser notificado sempre que a gente postar algo novo, beleza? Então, deixa um comentário aí e também se inscreve e ativa o sininho das notificações. Fechado? Maravilha, galera. Pra gente aprender a fazer o NPS, a gente vai ter que usar a fórmula Calculate, tá? Então, o que a fórmula Calculate vai fazer aqui? A fórmula Calculate, ela vai colocar filtros em fórmulas, em resultados, em medidas que a gente vai ter no Power BI. Então, ela é uma das fórmulas mais importantes do Power BI e você pode fazer várias operações com ela. Então, como é que essa fórmula vai funcionar? De fato, a gente vai vir aqui e a gente pode usar de duas formas. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma base de vendas e eu quero ver quantas vendas foram feitas no estado do Rio de Janeiro. Então, eu posso fazer Calculate uma contagem, sempre colocar uma operação aqui dentro, e aqui o filtro que eu quero, ou seja, quem na coluna estado for igual a Rio de Janeiro. Ou eu posso pegar aqui, se eu já tiver essa contagem feita em outra medida no Power BI, eu posso pegar essa medida e colocar aqui. Então eu vou botar Calculate contagem de vendas, quem na coluna estado for igual a Rio de Janeiro. Beleza? Exemplo, eu quero ver quantos tem de habitantes aqui na região sudeste. Então, como que eu vou fazer essa fórmula aqui? Vou pegar Calculate e vou fazer uma soma, então, ó, sum da quantidade de habitantes, né, aqui, ó, da coluna habitantes, de quem na região for igual a sudeste. Ou seja, eu calculei primeiro a soma dos habitantes e depois passei o filtro. Ou, se eu tivesse feito o total de habitantes numa soma separada, eu poderia colocar a medida total de habitantes aqui dentro na região sudeste. Então, o que a gente vai fazer? Se eu voltar aqui para o Power BI, vou abrir o Power BI aqui para você ver. Aqui na minha guia dados, ó, eu posso ver aqui o seguinte. Aqui tem o AD cliente, né, que é o ID do cliente, o nome dele e o estado. Só que aqui eu tenho na avaliação uma outra coisa. Se eu chegar aqui na avaliação, ó, tenho aqui na AD cliente o ID cliente, o nome e o estado. E aqui na avaliação eu tenho a nota desses caras. Então, lá no NPS eu não tenho que calcular o número de detratores, o número de promotores e o número de neutros. Exatamente isso. Então eu vou ver quem na coluna nota for abaixo de 7. Quem na coluna nota tiver entre 7 e 8. E quem na coluna nota for maior do que 8 para ver os promotores. Beleza? Então tem esse jeito de calcular e a gente vai calcular exatamente assim, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui na minha tabela de avaliação e criar uma nova medida. Beleza? Então, ó, nova medida. E aí, primeiro de tudo, eu vou calcular o total de respostas. Como é que eu vou calcular o total de respostas? Eu posso contar a quantidade de linhas dessa tabela. Então, o que eu vou fazer? Aqui na parte de medida, ó, eu vou colocar total de respostas vai ser igual ao quê? Posso usar a fórmula count rows para contar a quantidade de linhas da tabela F avaliação. Então, se eu escrever aqui F avaliação, ó, ele já vai aparecer para mim. Então, ó, pum, cliquei aqui, fechei o parênteses e dei um Enter. Beleza? Já coloquei aqui o total de respostas a F avaliação. Então, agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui, dentro aqui do meu exibição de relatório, nessa primeira guia aqui, ó, e aí sim, eu posso ver o total de respostas que eu tenho nesse cara. Como é que eu vou ver o total de respostas? Eu posso criar aqui uma matriz, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui com um negocinho azul na ponta? Fica do lado do R. Então eu vou clicar aqui na matriz, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu posso colocar total de respostas para valores, ó. Então, ó, total de respostas para valores, eu já vou ter o meu total de respostas aqui. Tá muito pequeno? Não tem problema. O que a gente pode fazer? Posso vir aqui, ó, no formatar o seu visual, nesse pincelzinho, e aí depois de vir aqui, ó, eu vou pesquisar global. Olha só, tamanho da fonte global eu posso trocar para 18, por exemplo, ó. E aí ele já fica maior. Se você quiser maior ainda, eu posso botar 20 aqui, ó. 20, 22, ó. Beleza? E aí eu já tenho aqui o tamanho da matriz aqui certinho. Ele deu aqui para mim 499 respostas.
Maravilha. Então, o primeiro número que eu tenho é o meu total de respostas, que vai ser o 499. Beleza? Segundo jeito que eu posso fazer aqui é o seguinte. Posso criar uma nova medida. E aí, repara, eu não preciso ir lá na guia dados para criar uma medida nova. Eu posso clicar exatamente aqui, ó, na F avaliação, e aqui em cima vai aparecer um cara chamado ferramentas de tabela. Vou clicar aqui na F avaliação e aí, ó, ferramentas da tabela, viu? Dentro do ferramentas da tabela, eu posso vir aqui na nova medida. Beleza? Então vou clicar aqui em nova medida e aí, maravilha. Agora eu vou colocar o número de promotores. Então, ó, promotores vai ser igual. E aí, sempre que você for usar a Calculate, recomendação forte, tá? Coloca a Calculate na linha de baixo. Como é que você vai fazer para pular a linha no Power BI? Você vai pular com o Shift Enter, ó. Shift Enter, ele já vai vir para a linha 2, então você vai pressionar o Shift e apertar o Enter. Então, ó, ele já foi para a linha 2. E aí, quando você chegar aqui na linha 2, você vai pressionar o Tab, apertar o Tab, na verdade. Que é o Tab aqui, ó, basicamente a tecla que fica o Caps Lock tá aqui, ou fixa no seu teclado, você vai colocar o Tab, que é essa tecla aqui de cima, ó. Quando você apertar o Tab, ele vai andar uma setinha para o lado, beleza? Isso vai ajudar demais na organização da tua fórmula. Então, o que você vai fazer? Você vai usar agora o Calculate, e aí eu posso clicar aqui na Calculate, ó. Maravilha. Qual é a expressão que você quer? A expressão que você quer o total de respostas. Então, eu quero o total de respostas. Então, ó, cliquei aqui no total de respostas. Vou dar um ponto e vírgula, ou uma vírgula. Se o seu Power BI está pedindo vírgula aqui, entre a expressão e o filtrar, pode usar vírgula. Se está usando ponto e vírgula, pode usar o ponto e vírgula. Eu configuro o meu Power BI para ficar com ponto e vírgula, que nem o Excel, porque eu prefiro, beleza? Então, ó, ponto e vírgula. E aí, ó, no filtrar, o que você pode fazer? Você vai botar quem? Na coluna nota, então eu vou colocar aqui, ó, nota, F avaliação, nota, for. Como eu quero promotor, quem for maior do que 8. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar o parênteses do Calculate e dar um Enter, ó. Pum. Beleza? Quanto que eu vou ter aqui de promotores? Né? Que é o 9 e o 10. Todo mundo que é maior que 8, obrigatoriamente, é 9 ou 10. Então, o que eu vou fazer? Posso vir aqui, tirar aqui a barra de fórmulas, né? Então, eu vou clicar fora da barra de fórmulas, né? Cliquei na parte branca do dash. E agora eu posso clicar nessa tabelinha de novo, ó. Agora eu vou colocar o promotores para cá. Tá vendo? Ó? Posso colocar, arrastar ele para valores aqui, ó. Ele deu 259 promotores. Beleza. Então, eu vou colocar e fazer os detratores aqui. Antes de fazer os detratores, tá curtindo até agora, junto comigo até aqui, dentro dessa parte, já fez o total de respostas, já fez os promotores. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa aula, se você tá conseguindo aprender alguma coisa nova, se tá didático para você. Cara, está mega feliz aqui que você tá junto comigo e, cara, para você mostrar que você tá junto comigo, comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa aula aqui agora, beleza? Então comenta aqui embaixo, tô junto contigo aqui, Lucas, até o final, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Pra gente não ter que ficar repetindo todas as fórmulas, eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Promotores. Então, vou clicar aqui na medida promotores, ó, vou clicar aqui exatamente nesse cara, e agora eu vou copiar todo mundo que está aqui na barra de fórmulas. Então, eu vou pressionar o botão esquerdo do mouse, vou arrastar ele aqui, ó, beleza? Então, dei um Ctrl C, ou se você não quiser arrastar, você pode chegar aqui na barra de fórmulas, um atalho bem maneiro também, é o Ctrl A. Você pode dar um Ctrl A para copiar a fórmula. Você vai vir aqui, ainda nas ferramentas de medida ou nas ferramentas da tabela, você pode vir aqui na ferramenta da tabela, não tem problema nenhum. E você vai criar uma nova medida, ó. Nova medida. E aí, quando vier aqui a parte de nova medida para você, que ele vai vir aqui, ó, medida, você vai dar um Ctrl V. E agora você vai trocar o nome para detratores. Detratores, beleza? Mais difícil falar a palavra do que fazer a fórmula, né? Então, ó, detratores. E agora, a nota, ela tem que ser menor do que 7, beleza? Então, ó, menor do que 7. O que vai acontecer? Quando eu tenho aqui os detratores, ó, na hora que eu dou um Enter, esse cara aqui, ele vai trazer para mim esse malandro aqui, beleza? Como é que eu vejo o número dele? Tô com a tabela selecionada, ó, posso clicar aqui na tabelinha, né, nesse quadradinho que tá aqui, pressiono o detratores aqui, ó, então eu vou pressionar e arrastar ele aqui para embaixo de promotores, ó. Então, detratores eu vou ter aqui 127, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar e calcular os neutros. Então, vou vir aqui em nova medida. Depois, eu posso dar um Ctrl V e aí eu vou botar neutros. Quem na nota for maior do que 6 e na nota também, ó, então eu posso dar um ponto e vírgula, ainda colocar na avaliação nota
quem for menor do que 9. Então, a diferença é que eu vou ter dois filtros aqui, quem for maior do que 6 e menor do que 9. Ó. Então, ó, quando eu dou um OK, aqui um Enter, eu já vou ter o neutro aqui pra gente, beleza? E aí nos neutros, ó, eu vou arrastar aqui também pra parte da matriz, ó. Então, ó, posso aumentar um pouquinho o tamanho dela aqui também, ó. Beleza? E aí, vamos lá. Vamos somar esse cara pra gente ver se tá certinho. 127 mais 113 vai dar, basicamente, 137, 140, né, 240, mais 259, 499. Então, se eu somar esses três caras, ele tem que dar exatamente igual ao total de respostas. E agora, o que eu vou fazer? Eu posso calcular o NPS. Então, eu vou aqui em ferramentas da tabela, nova medida, e vou criar o NPS aqui. Então, como é que eu vou fazer o NPS? Vai ser igual ao promotores, né? Então, eu vou colocar aqui um parênteses. Promotores sobre a parte de total de respostas. Então, já fiz a primeira divisão. Menos os detratores. Então, abre parênteses. Detratores sobre total de respostas. Beleza? Fecho parênteses. E depois que eu achar todos esses caras, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, abrir um parênteses antes, um parênteses depois e multiplicar por 100. Primeiro, eu vou abrir esse parênteses aqui. Tem um jeito melhor de calcular isso, que a gente vai mostrar aqui avançado, assim, para você não precisar ficar fazendo 4 medidas, beleza? A gente vai mostrar aqui para você já já. Então, já calculei aqui o NPS, peguei aqui esse cara. O NPS, ó, se eu arrastar aqui o NPS para valores, ó, o NPS aqui deu 26,45, beleza? Então, eu tenho aqui o NPS, que são os promotores menos os detratores sobre o total de respostas. Beleza? Então já tem aqui o NPS bonitinho aqui pra gente. Jeito 2 de calcular e um bônus, beleza? Quem ficou até o final merece um bônus. Então, nem falei que a gente ia calcular desse jeito, mas a gente vai aprender um outro jeito de calcular NPS aqui, beleza? A gente vai vir aqui no nova medida, e aí depois aqui do nova medida, a gente vai botar aqui, ao invés de NPS, então, ó, só pra gente garantir que você tá na mesma base que a gente, você vai vir aqui no F avaliação e vai vir aqui no nova medida, beleza? A gente vai calcular aqui o seguinte, a gente não pode colocar essa medida de novo como NPS, porque já tem uma medida como NPS aqui. Então, a gente vai colocar Net Promoter Score, beleza? Ela vai ser igual, e aí a gente vai usar o conceito de variáveis. Vou dar um Shift Enter aqui, e aí, ó, vou dar um Tab, que nem a gente fez ali com Calculate, e aí eu vou colocar a primeira variável. Então, eu vou colocar aqui um nome no Power BI chamado var. E aí, vou dar um nome para essa variável. Quando eu dou aqui um Ctrl V, eu já tenho aqui o promotores no gatilho. Lembra? Quando eu dou um Ctrl V, ó, se você der um Ctrl V, escreveu var e der um Ctrl V, você já vai ter o promotores aqui no gatilho. Então, a variável promotores, ela vai ser igual às notas maiores que 8. Beleza. Vou dar outro Shift Enter e aí eu vou escrever, de novo, var. Vou dar um Ctrl V e agora eu vou pegar os detratores, ó. Detratores, só que a nota é quem é menor do que 7, beleza? Então, ó, detratores, a nota tem que ser menor do que 7. Vou dar mais um Shift Enter, var, né, antes, e dar um Ctrl V. Agora, os neutros, eles vão ser o quê? Quem tá menor do que 9, certo? E na F avaliação, nota, quem for maior do que 6, beleza? Então, já calculei aqui esses caras. Quem for menor do que 9 e maior do que 6, que é exatamente o 7 e o 8. Beleza. Agora, como é que eu vou fazer para calcular o NPS? Eu vou colocar aqui, ó, depois de um Shift Enter de novo, um Return, dei um Shift Enter, e agora sim. Agora a gente pode fazer o cálculo do NPS. O NPS vai ser o quê? Promotores. Vou pegar aqui, promotores, esse promotores aqui de baixo, ó, beleza? Que tá aqui basicamente atrás de mim, ó, vou até sair da tela para você ver um pouquinho melhor. Então, ó, vou colocar aqui promotores, que é esse xzinho aqui. Essa calculadorazinha é a nossa medida, não é essa que eu quero. Eu quero exatamente o xzinho, que é essa variável que tá aqui em cima. Então, ó, promotores sobre total. Aí sim, eu posso colocar o total de respostas, não tem problema nenhum, beleza? Então, eu vou escrever aqui, ó, total de respostas. Coloquei aqui basicamente um parênteses. Abri e fechei um parênteses. Menos, abro parênteses dos detratores, então, ó, vou voltar aqui para a tela para você, venho aqui nos detratores, ó, no xzinho, sobre total de respostas, fechei o parênteses aqui do detratores. Depois, ó, o que eu vou fazer? Abro parênteses antes e abro um parênteses depois, sobre 100. Sobre não, né? Vezes. Então, ó, vezes 100. Vou dar um Enter e vamos ver se esse Net Promoter Score aqui
ele vai estar igual, beleza? Basicamente, já calculei aqui, vou clicar fora para minha barra de fórmula sair. E agora, ó, o que, que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui, ó, e colocar o Net Promoter Score, ó. Vamos ver se vai dar certo. Tchan, 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 tchan. 26,45. Beleza? Então, 2 jeitos para você de calcular o NPS, que é o NPS com várias medidas e o NPS usando o conceito de variáveis. Beleza? Bom, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. E também, se você gostou da aula, comenta aqui embaixo. Fiquei até o final, Lucas, para eu ver quantas pessoas estão ficando até o final aqui com a gente e aproveitou o bônus, né? Quem fica até o final aproveita o bônus, não tem jeito. Então, esse é um jeito muito mais fácil de calcular, você não precisa de várias medidas, ó. Se você olhar aqui, ó, só para, assim, mostrar para você que você não precisaria calcular os promotores por aqui. Você poderia vir aqui, ó, botão direito, excluir do modelo, ó, botão direito aqui em promotores, ó. Pode vir aqui nos promotores, botão direito, excluir do modelo. Sim, beleza. Pode vir aqui nos neutros, né? Se você quiser, ó, nos neutros aqui, ó, botão direito, excluir do modelo. E aí você vai ver que vai dar erro aqui, porque ele está usando essas fórmulas aqui, né? Dos neutros, detratores, promotores, etc. Ó. Posso vir aqui nos detratores, botão direito, excluir do modelo também, ó. Então, ó, vem aqui nos detratores, botão direito, excluir do modelo. Sim, sem problema nenhum. O total de respostas a gente vai ter que deixar. Por quê? Porque nessa fórmula aqui do Net Promoter Score, a gente usou o total de respostas para cá. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar o NPS, posso tirar aqui também, ó, que a gente já tirou ele daqui, eu não preciso mais desse NPS. Então, ó, dou um sim. E aí, se você quiser tirar os valores daqui, para o teu NPS aqui na tabelinha voltar a aparecer, eu posso vir aqui nesse xizinho, ó. 1, 2, 3, 4. Todo mundo que tá com a exclamaçãozinha. E aí, olha só, o NPS, ele já vai estar aqui. Beleza? Então, a lógica é exatamente essa. Você não precisaria daquela penca de medidas ali para fazer o NPS aqui dentro do Power BI. Beleza? Bom, se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nada. E também baixa o material, baixa o mini curso que a gente deixou aí para você aprender cada vez mais aqui com a gente. Beleza? Te aguardo no próximo vídeo, tamo junto e comenta aqui embaixo se você chegou até o final, Lucas. Valeu, tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!